Olá, bem-vindos à unidade 3. Na unidade 3, nós vamos falar sobre a vida universitária, a rotina acadêmica, vamos aprender as horas, os dias da semana, os verbos terminados em ER e IR no presente, vamos falar um pouco da nossa rotina diária e semanal, vamos falar do futuro também, feito com o verbo ir. Vamos começar então? Vamos conhecer um pouco da rotina da universidade da Carol, os cursos, as disciplinas e a preferência dela. Então, meu nome é Carol, eu sou brasileira e tenho 31 anos. Sou estudante da Universidade Federal da Bahia, faço graduação em música. Então, o curso que a Carol faz é música. Atenção, que em português graduação não é grad school, né? É undergrad. Pós-graduação é o grad school. Então, ela tem muita experiência com clarineta. Minhas disciplinas favoritas são educação musical, estágio supervisionado, em que aprendo a ser professora de música. Eu não gosto do curso de antropologia porque há muita leitura e eu sinto dores de cabeça com os textos. Qual é o seu curso na FIU? Quais são as suas disciplinas neste semestre? E qual é a sua disciplina favorita? Ou também aquela disciplina de que você não gosta. Usa a ferramenta de voz e grava para mim. Qual é o seu curso? O que você está estudando na FIU? Quais são as disciplinas que você está fazendo neste semestre? Qual é a sua disciplina favorita? E se tem alguma disciplina de que você não goste, usa a ferramenta de voz. Vamos aprender um pouco sobre as etapas educacionais no Brasil, sobre o sistema educacional. Quando a gente fala em ensino fundamental, a gente, na verdade, está dividindo em dois, em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 é o elementary school. Ensino fundamental 2, middle school. Ensino médio, high school. Graduação, como eu falei com vocês, é o undergrad. Depois, a gente faz uma especialização, que é uma pós-graduação mais curta. Agora, você quer continuar os seus estudos, você faz uma pós-graduação mais longa, um mestrado e um doutorado. E se você tiver coragem, ânimo, determinação, aí sim você faz o pós-doutorado, a pós-doc, right? Então, qual é o seu curso? Quais são suas disciplinas este semestre? Meu curso é antropologia, as disciplinas são português para falantes de espanhol, história dos povos indígenas da América do Sul e etnocentrismo, por exemplo. Vamos, para nós falarmos um pouco do presente, nós já vimos os verbos terminados em AR, agora nós vamos ver os verbos terminados em ER. Vamos usar como exemplo o verbo viver. Nós vivemos esperando por dias melhores. Eu vivo esperando por dias melhores. Temos que ser otimistas, não é mesmo? E você? Então, eu vivo, tu vives, veja a terminação. O para a primeira pessoa, eu, é S para tu. Já você, ele, ela, a gente vive. Nós vivemos. Vocês, eles, elas vivem. Agora é a sua vez. Como você conjuga o verbo escolher no presente? Usa os sujeitos eu, tu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Usa a ferramenta de voz e conjugue, por favor, o verbo escolher no presente. Verbo escrever.
Agora você vai escrever a conjugação deste verbo. Use os sujeitos eu, tu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Agora você vai escrever para mim. Os verbos terminados em IR no presente, como por exemplo o verbo decidir. Eu decido as coisas sempre na última hora. Como vai ficar a conjugação desse verbo? Eu decido, tu decides, você, ele, ela decide, nós decidimos, vocês, eles e elas decidem. Terminação O para o eu, ES para o tu, E para você, ele e ela, imos para nós, é M. Atenção, M, não N, para vocês, eles e elas. Agora, você vai conjugar o verbo assistir no presente. Use a ferramenta de voz e conjugue usando os sujeitos eu, tu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Verbo transmitir. Agora você vai escrever para mim. Use os sujeitos eu, tu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Que horas são? É 1 hora. São 2 horas. Por que a gente usa é 1 hora e depois a gente diz são 2 horas? Uma é singular. E atenção, nós vimos os números e o número 1 e o número 2 têm a forma masculina e a forma feminina. E o verbo no singular para 1 hora. E por que uma? Porque hora é uma palavra feminina, é 1 hora. Se fosse 1 hora e 1 minuto, masculino, porque a palavra minuto é uma palavra masculina. São 2 horas, a mesma coisa. Duas, porque a palavra horas é uma palavra feminina. São 2 horas e 2 minutos, por exemplo. São 4 horas e 15 minutos ou são 4 e 15. Em português, nós não usamos o conceito de quarto, tá? Para 15 minutos. São 5h30, são 5h30. Por que meia? Porque são 30 minutos, meia hora. São 6h45 ou são 15 minutos para as 7 horas. A gente não fala quarto para as 7, né? São 15 minutos para as 7. Às 12 horas é meio-dia, é meia-noite. Por que é? Porque meio não é nenhum ainda, né? Então a gente usa o singular. Meio-dia, meia-noite. Então, para meio-dia, meia-noite e 1 hora, nós usamos o verbo é. É 1 hora, é meio-dia, é meia-noite. A partir de 2 horas, a gente usa o plural. São 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas, etc, etc. E agora, que horas são? São 10h23. A gente pode dizer são 10h23 da manhã, ou são 10h23 da noite, ou são 10h23 da manhã. São 10h23 da noite. Atenção, em português da manhã, da noite, nós não usamos AM e PM. A gente não diz são 10h23 AM, são 10h23 PM. A gente diz da manhã,
da tarde ou da noite. Que horas são? É meio-dia, é meia-noite. To express AM and PM with specific times, use da manhã, da tarde e da noite. Então, meio-dia, meia-noite, desculpem, já é um novo dia. Então, a partir de meia-noite até meio-dia, na verdade, até 11 horas da manhã e 59 minutos e 59 segundos, a gente diz da manhã. A partir de meio-dia até 6 horas da tarde, a gente usa da tarde. E a partir de 6 horas e 1 segundo até meia-noite outra vez, a gente diz da noite. Quando a gente não especifica a hora, a gente usa de manhã, de tarde ou à tarde e de noite ou à noite. Então, por exemplo, o piquenique é de manhã. Quando vai ser o piquenique? O piquenique vai ser de manhã. Eu ainda não sei a hora, mas sei que será de manhã. Mas se eu souber a hora específica, eu vou dizer: o piquenique é às 10 horas da manhã. A reunião é à tarde. Eu ainda não especifiquei o horário da reunião. Agora, a reunião é às 4 horas da tarde. Então, a reunião é de tarde ou à tarde, mas a reunião é às 4 horas da tarde. Eu trabalho sempre de noite, eu trabalho sempre à noite. Eu não tenho a hora específica, mas se eu especificar o tempo, vai ser: eu trabalho às 7 horas da noite. Eu trabalho às 8 horas da noite, certo? Agora é a sua vez. Que horas são? Diga as horas usando a expressão da manhã, da tarde ou da noite, como por exemplo a primeira. Que horas são? São 2h30 da manhã ou são 2h30 da manhã. Então agora você vai dizer para as outras horas que estão escritas que horas são. Não se esqueça de dizer da manhã, da tarde ou da noite. Use a ferramenta de voz. Nós vimos a pergunta que horas são quando eu tenho a hora neste momento. Agora, olha uma pergunta diferente. A que horas é? Então, por exemplo, a que horas é a aula de português? A aula de português é às 5 horas da tarde, certo? Então, não é que agora seja 5 horas da tarde. Eu estou perguntando a que horas é a aula de português. Então, a hora específica, a hora em que a aula acontece. Então, a aula acontece às 5 horas da tarde. A minha pergunta vai ser diferente. A que horas é a aula de português? A que horas é a prova de espanhol? A que horas é o concerto? A que horas é o show? Expressões importantes. Para o singular é 1h30, é 1h30, é meio-dia e 10, é meia-noite e 10. Plural são 3h40, são 20 minutos para as 4. E lembrar de novo da manhã, da tarde e da noite. Agora, como é a sua rotina? Então, por exemplo, a minha rotina. Eu acordo às 5h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Eu tomo café da manhã às 6 horas da manhã.
Às 7 horas da manhã, eu chego à escola. Vejam o uso do verbo no presente, o horário com a expressão da manhã, por exemplo. Às 7h20 da manhã, eu começo a ensinar português. Eu almoço às 12h30 da tarde, às terças e quintas-feiras. Eu corrijo os deveres de 2h30 da tarde até 6 horas da tarde no sábado. Às quartas-feiras, meu esposo e eu jantamos às 7 horas da noite. E nós vemos também agora os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Atenção! Os dias da semana em português são escritos com letra minúscula, a menos que comece uma frase. Se eu disser segunda-feira é o meu dia da semana favorito. Então, segunda-feira vai ser escrito com letra maiúscula porque inicia uma frase. Mas, se eu tiver, como eu tenho nesses exemplos, os dias da semana no meio da frase, eles são escritos com letra minúscula, certo? Agora eu quero saber como é a sua rotina. Escolha 5 dias da semana, 5 horários e me diga o que você faz nestes dias da semana e nestes horários. Escreve para mim. Deixando um pouquinho o presente com a rotina, nós vamos falar um pouco do futuro, mas nós vamos usar o futuro composto em português, aquele que precisa de um verbo no presente, o verbo ir no presente, e o verbo principal no infinitivo. Por exemplo, amanhã eu vou almoçar no Parque Central. Então, eu uso o verbo ir no presente e o verbo almoçar, que é o meu verbo mais importante, é o meu verbo principal, eu uso no infinitivo. Atenção, em português nós não temos a estrutura do espanhol com a preposição no meio do verbo ir e do verbo no infinitivo. Então, em espanhol, você diz: mañana yo voy a almorzar. Em português, não. Eu vou almoçar. Então, em português, eu não tenho a preposição no meio dos dois verbos, certo? Então, conjugando o verbo ir, que é um verbo irregular, no presente. Então, eu vou, tu vais, você vai, ele vai, ela vai. A gente, que significa o e, mas de uma forma informal, e tem a ideia do nós, mas é conjugado no singular, então a gente vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Então, eu vou fazer ginástica amanhã. Tu vais trabalhar em Moçambique em 2022, apesar da frase estar em 2022, a ideia é de futuro aqui. Né? Nós vamos pegar o ônibus para casa, eles vão pesquisar sobre a Covid-19. Então, algumas expressões ajudam a gente a levar o verbo, apesar dele estar o verbo principal, o verbo ir, desculpem, no presente, a gente tem algumas expressões que expressam futuro, como, por exemplo, depois, mais tarde, hoje à noite, na próxima semana, no próximo mês, no próximo fim de semana, amanhã. Então, nós usamos o verbo ir no presente e o verbo principal no infinitivo para formar o futuro
composto. O que você vai fazer na próxima semana? Usa a ferramenta de voz e grave 5 frases dizendo o que você vai fazer na próxima semana. Use o verbo ir no presente e o verbo principal no infinitivo. Muito bem. Então, amanhã eu vou ter a última aula de português da semana. Eu vou conversar com os meus amigos. Eu vou telefonar para a minha família. Eu vou praticar conversação em português. Eu vou descansar. Eu vou ler um livro. Cuidado. Vou ler, não vou a ler. Não vou a conversar, vou conversar. Vou telefonar e não vou a telefonar. Vou praticar e não vou a praticar. Vou descansar e não vou a descansar. Existe uma única exceção em que eu não coloco dois verbos ir, certo? Com o verbo ir, por exemplo, eu uso simplesmente o verbo ir no presente. Exemplo: mais tarde eu vou ao supermercado. Eu não digo eu vou ir ao supermercado. Em espanhol, por conta da preposição, eu posso dizer eu vou a ir. Em português, não. Mais tarde eu vou ao supermercado. Nós vamos ao show no Cafeia Center. Para avançarmos para a lição 4, é importante que você saiba responder algumas perguntas. Por exemplo, como é a sua rotina? E você vai usar os verbos no presente, os dias da semana, os horários, a que horas você faz as suas atividades diárias, o que você faz no seu tempo livre, mas também a ideia de futuro. O que você vai fazer depois desta aula? O que você e seus amigos vão fazer no fim de semana? Então, por exemplo, a minha rotina, às segundas-feiras, eu vou à academia às 6 horas da tarde. A que horas eu faço minha atividade diária? Por exemplo, eu tomo café às 6 horas da manhã. No meu tempo livre, eu assisto séries na televisão e leio um livro. Depois desta aula, eu vou preparar o jantar. E o que você e seus amigos vão fazer no fim de semana? Eu e meus amigos vamos comer em um restaurante tailandês. Bem, em inglês, a gente diz good morning, em francês, bonjour, em espanhol, buenos dias, mas não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito. Todos os dias eu recebo dos meus grupos de amigos ou da família, não apenas um bom dia, mas um bom dia com alguma mensagem motivacional. Então, essa semana veio que nunca nos falte amor para perdoar, fé para conquistar, força para prosseguir. Bom dia. E isso é muito típico do brasileiro. A gente não diz, não se contenta só em dizer bom dia, a gente tem que sempre acrescentar uma mensagem de motivação, para que o seu dia realmente seja maravilhoso. E é isso que eu desejo a vocês, que o dia de vocês seja extremamente produtivo e seja maravilhoso. E a gente se encontra para falar da unidade 4.